Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2017. Ausentes a conselheira Adeline Andrade e o conselheiro Sebastião Oveste. Ficam adiados os processos da pauta da conselheira Adeline Andrade, itens 1 a 6 e 12 a 19. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registra a convocação do conselheiro substituto Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado à ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres. Aliás, antes de passar a palavra ao conselheiro Mauri Torres, há um requerimento para a sustentação oral da doutora Renata Couto Silva de Faria, de um processo (1015840), também de relatoria do conselheiro Mauri Torres, o processo número 23 da pauta. Convido a doutora Renata a ocupar a posição no plenário. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. É o recurso ordinário 1.015.840, a denúncia 932.725, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Relatório. Trata os autos de recurso ordinário interposto por Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais, em face da decisão proferida na sessão da primeira Câmara do dia 13 de junho de 2017, prolatada nos autos da denúncia número 932.725, que considerou parcialmente procedente a denúncia supramencionada e aplicou multa individual de R$ 500 à secretária de Estado de Cultura, Eliane Denise Barreiros Oliveira, e à superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, Amauri Maria Conceição Clausing, e à superintendente de Museus e Artes Visuais, Márcia Renault Macedo, pela infração ao disposto nos artigos 7º, parágrafo 2º, item 2, e 40, parágrafo 2º, item 2 da Lei 8.666, de 93, nas tomadas de preços de números 03/2014 e 04/2014, substanciadas na ausência de planilhas de quantitativos e preços unitários, item 4, com fundamento nas disposições do artigo 85, parágrafo, item 2º da Lei Complementar 102 de 2008. A unidade técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal manifestaram-se, respectivamente, as folhas 9/11 e 12/verso, ambos opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório essencial, senhor presidente. Com a palavra, a doutora Renata, para, no prazo regimental de 15 minutos, proceder à sustentação oral. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros, componentes desse tribunal pleno. Como bem já adiantado no relatório, a denúncia foi realizada por uma empresa participante da licitação, que não concordou com alguns termos postos no edital e chegou a esse tribunal. Inicialmente, a análise do setor técnico foi no sentido de arquivar a denúncia, mas, posteriormente, o Ministério Público de Contas dessa casa findou por aditar a denúncia, incluindo outros itens que teriam sido verificadas supostas irregularidades. Dentre todas essas irregularidades, uma apenas foi considerada procedente pela primeira Câmara desse Tribunal de Contas, que foi justamente a ausência de planilha de preços unitários e do valor estimado da contratação. E, em vista disso, foi aplicada, então, a multa às 3 agentes públicos, que são ora recorrentes. E o fundamento desse recurso, então, preponderante, é a ausência de prejuízo ao erário. Porque houve, sim, essas tomadas de preço,
houve a conclusão da licitação e os 2 contratos foram assinados. Contudo, esses contratos eles tinham por objeto a realização de projetos museográficos, luminotécnico e sinalização, incluindo acompanhamento da montagem de todas as etapas para implantação do Museu da Gruta Rei do Mato e o outro do Museu das Águas de Lambari. Contudo, nesse meio tempo, as obras dos museus não ficaram prontas. E, em virtude disso, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Cultura, ele teve que rescindir unilateralmente os contratos sem que houvesse o início da execução. Nesse sentido, não foi despendido nenhuma verba para a execução desses contratos. Sendo assim, não há o prejuízo ao erário que poderia poderia justificar a aplicação da multa às recorridas. No entendimento das recorridas, a recomendação ela seria suficiente para exercer aí essa função pedagógica, para evitar que em outros contratos ou em outras situações similares pudesse haver esse tipo de ausência dessas planilhas, dessas indicações do preço unitário. Nesse sentido, na peça recursal foi citada aqui uma decisão da própria primeira Câmara, desse Tribunal de Contas, mas esse entendimento ele não é um entendimento exclusivo desse Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União também tem entendimento no sentido de que, havendo o prejuízo, e inclusive esse acórdão que eu vou citar aqui um trechinho, ele, na verdade, ele observou que existia um prejuízo, mas o prejuízo era muito pequeno. E dada a pequenez desse prejuízo, foi em recurso, deixou-se de aplicar as multas às autoridades que estavam envolvidas no contrato. Na verdade, é o AC número 1164 de 2015, julgado em 13 de maio de 2015, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, que eu peço permissão aqui para citar o trecho final. Os pareceres exarados nos autos apontam para a inexistência de prejuízo quantificável ao erário, consoante exposto no relatório precedente. E, diante do afastamento do débito, do caráter excepcional da prática, que foi identificada em apenas 5 ordens de fornecimento durante os 5 anos que esse contrato foi prestado, 5 anos do contrato, e da relativa baixa materialidade dos valores envolvidos, que seriam inferiores a 3% do valor anual da avença, entendo ser medida de rigor excessivo a manutenção da multa que trata a deliberação recorrida. No caso que nós estamos analisando agora, é um caso em que nem foi despendido qualquer valor para as contratadas. Nesse aspecto, as recorrentes esperam, então, que seja reformada a decisão no intuito de inaplicar a multa em comento, que é hora recorrida. E vale acrescentar, diante de tudo isso, que as recorrentes elas jamais agiram com má fé, nem com intenção de dolo, de locupletamento, e ao contrário, na verdade, elas agiram com cautelas, foi realizado estudo prévio, foi realizado o planejamento prévio e chegou-se à conclusão, dada a natureza específica do contrato, porque o contrato ele era um contrato que entregaria na empreitada global todo o projeto museográfico desses museus, ou seja, onde que vai ficar cada acervo, onde que vai ficar a iluminação, qual a sinalização adequada. Tanto é que, pela natureza do contrato, que inclusive foi considerada legítima, lícita na decisão da primeira Câmara, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Cultura, ele poderia alterar 3 vezes, salvo engano, o projeto, para adequar da forma mais sensível àquela situação que é particular
dos museus. E, nesse sentido, é que as recorrentes entenderam que seria desnecessária essa apresentação dos valores unitários. Nesse sentido, elas agiram com boa fé. A intenção delas era justamente o contrário, era evitar que, ao se pedir a modificação, ou modificação posterior, ou uma alteração pequena, houvesse uma cobrança a maior em virtude de estar ali estabelecido um valor unitário. Quer dizer, não é o entendimento dessa casa? Não é, mas só demonstra a boa fé e a boa intenção que elas estavam quando no exercício da função e quando aprovaram, então, a licitação nesses moldes. Nesse sentido, houve o zelo, houve o cuidado, houve o planejamento e, igualmente, não houve o prejuízo ao erário. E, por essa razão, as recorrentes esperam que seja provido o recurso para afastar a aplicação das multas a elas imputadas. Eu agradeço. Obrigada. Com a palavra o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. Diante das colocações da advogada, eu vou pedir a retirada de pauta do processo para rever a posição. Okay. Então, fica retirado de pauta o processo para melhor análise do conselheiro Mauri Torres. Permanece com a palavra, excelência. E agradeço, doutora Renata, a sua participação. O processo seguinte é o item 7 da pauta, o retorno de vista do conselheiro presidente Cláudio Terrão. É o recurso ordinário 968-941. Recorrente José Antônio Prates e Cícero Donizete de Oliveira. Voto. Ante o exposto, proponho que as deduções nas multas, nos termos propostos pelo relator do presente recurso e com as quais estou plenamente de acordo, sejam aplicadas ao valor da sanção imposta ao senhor José Antônio Prates no acórdão recorrido, deduzindo-se o montante das multas imposta a esse recorrente de R$ 29.200 para R$ 16.220. Registro que estou de acordo com o restante do voto que concluiu pela redução da multa imposta ao senhor Cícero Donizete de Oliveira de R$ 4.800 para de R$ 8.200 para R$ 4.800. É como voto, presidente. Antes de colher o voto do conselheiro José Alziano, eu gostaria de retificar o meu voto e aderir ao voto vista trazido pelo conselheiro Mauri Torres. Conselheiro José Alziano. Com o relator que aderiu ao voto vista. Conselheiro Gilberto Diniz. Me acompanha o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Então fica aprovado o voto vista do conselheiro Mauri Torres com a unanimidade em face da revisão de voto do conselheiro relator Cláudio Terrão. Com a palavra, o conselheiro Vanderlei Ávila. Senhor presidente, o primeiro processo é o de número 1.024.394, um agravo. O agravante é o município de Eloy Mendes, o processo referente é de 1.024.218, que é uma denúncia. A admissibilidade. Conheço do agravo, eis que apresenta os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 338 do Regimento Interno deste Tribunal, conforme consta da fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziano. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Que é admitido o recurso. No mérito, por todo o exposto, tendo restado evidenciado que a decisão que suspendeu a licitação em questão foi proferida após a assinatura do contrato e início das obras, voto pela revogação da suspensão da concorrência de número 001/2007, cujo exame da legalidade, objeto da denúncia de 1.024.218, deverá prosseguir e, finalmente, pela extinção do processo com resolução de mérito. Instime-se o agravante e seus procuradores nos termos previstos do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal. Junte-se aos autos da denúncia, cópia do acordo dessa decisão nos termos do artigo 340 da Resolução 12/2008. Procedo juntada de cópia dos documentos constantes das folhas 15 a 54 e 70, de 70 a 84, dos presentes autos, a respectiva juntada dos autos da denúncia
de R$ 1.024.218 para subsidiar a análise daqueles autos que deverá seguir sua regular tramitação. Após cumpridas as providências necessárias, arquive-se os autos nos termos do artigo 176, inciso 4, do Regimento Interno. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Maurício Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. Acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho o relator. Aprovado o voto do relator. Processo número 986.594, um recurso ordinário recorrente ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo referente ao 477.201, que é uma prestação de contas da Câmara Municipal de Varzelândia, no exercício de 1997. Admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos nos incisos de 1 a 3 do mencionado artigo, conheço do recurso conforme consta na minha fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço. Conselheiro Maurício Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, por todo exposto, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade. Tomadas as providências legais e regimentais cabíveis, intime-se as partes, arquive-se os autos na forma do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno do nosso Tribunal. Como voto? Conselheiro Hamilton Coelho. Peço o vênia ao relator para dar provimento ao apelo do Ministério Público nos termos e limites expostos na peça recursal. Conselheiro José Alves... Perdão, conselheiro Maurício Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Acompanho o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Vencido, conselheiro Hamilton Coelho. Processo 997.552 e 997.553, recursos ordinários. Processo referente a 898.504, a denúncia da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Admissibilidade. Com fundamento no artigo 335 do Regimento Interno desse Tribunal, admite os recursos ordinários de número 997.552 e 997.553, por serem próprios tempestivos, os recorrentes possuem legitimidade recursal, conforme consta na fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Maurício Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Ficam admitidos os recursos. No mérito, por todo o exposto, acolho o posicionamento da Unidade Técnica do Ministério Público, negando provimento ao recurso, senhor Oswaldo Borges da Costa Filho, processo 997.553, enquanto dou provimento ao recurso do senhor José Nilson da Mota, número 997.552, alterando sua multa para recomendação. Quanto ao restante da decisão, mantenho-a integralmente. Voto ainda para que se recomende ao atual diretor-presidente da CODEMIG, bem como ao seu pregoeiro oficial, que nos novos editais de licitação seja expressamente prevista a possibilidade de recebimento de cópia autenticada em cartório em substituição ao respectivo original, da observância do princípio constitucional da ampla competitividade nos termos expostos na fundamentação. Chamadas providências legais e regimentais cabíveis, intime-se às partes. Arquivo-se os autos na forma do artigo 176.1 do Regimento Interno. Como voto? Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Maurício Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu vou acompanhar em parte o relator, pois eu nego provimento também ao recurso ordinário 997.552, interposto pelo senhor José Nilson da Mota, para manter na íntegra a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. A meu juízo, o recorrente teria, de fato, cumprido fielmente o edital do pregão examinado nos autos principais, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, se ele tivesse observado também as regras contidas nos subitens 3.10, 3.11 e 3.13, mediante as quais o pregoeiro, no interesse da administração, poderia relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, em homenagem ao princípio da razoabilidade, considerando que a cópia de documento autenticada em cartório tem o mesmo valor probante que o original. O intérprete não pode perder de vista que as normas disciplinadoras da licitação devem ser sempre interpretadas em favor da ampliação da competitividade, desde que não se contrarie a legislação vigente e não se comprometa a lisura da licitação, como é o caso dos autos. É o meu voto.
Fica aprovado o voto do relator. Vencido em parte o conselheiro Gilberto Diniz. E por último, o processo 1.013.209, um recurso ordinário. Processo referente ao 498.062, um processo administrativo da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas. Admissibilidade. Com fundamento no artigo 335 do Regimento Interno deste Tribunal, admito o recurso por ser próprio, tempestivo e os recorrentes legitimados conforme consta da fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mori Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. Prejudicial de mérito. Por todo exposto, com a devida vênia, rejeita a arguição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas quanto à alegada inconstitucionalidade. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Maurí Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Olho. Fica afastada a preliminar arguida pelo Ministério Público. No mérito, diante dos fundamentos expostos, no mérito propriamente dito, considero insubsistentes os argumentos trazidos pelos recorrentes, portanto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida no sentido da responsabilidade ressarcitória aos cofres do município de Jaboticatubas, do prefeito do município à época e da Secretaria de Estado de Educação à época, então vice-prefeita. É como voto. Ultimadas as providências legais e regimentais cabíveis, intimem-se as partes, arquivos os autos na forma do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Maurí Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Maurí Torres. Pois não, senhor presidente. O item 20 da pauta, no processo 837-138, um recurso ordinário. Recorrente José Postes da Silva Júnior. Voto. Preliminarmente conheço do presente recurso. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Fica admitido o recurso. Prejudicial de mérito. Com relação à multa imposta ao recorrente, reconheço a ocorrência da prescrição da prestação contínua deste Tribunal de Contas pelos fundamentos previamente disponibilizados. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Relator. Fica reconhecida a prescrição nos termos de voto do relator. No mérito, diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida na sessão da segunda Câmara no dia 18 de março de 2010, cancelando os débitos impostos no acórdão recorrido nos valores de R$ 14.956,80 e R$ 87.618,79, por não ficar comprovada a responsabilidade do recorrente pelos atos que geraram o dano ao erário. Intime-se os responsáveis. Cumpridas as ações regimentais, os autos devem ser encaminhados ao relator da denúncia 727.188 para que seja apreciada no colegiado competente a responsabilidade do senhor Eicli Wagner Oliveira Cândido pelo dano causado ao erário, no valor de R$ 87.618,79, em razão da perda do material betuminoso que não foi utilizado e nem devolvido ao DF. Conselheiro José Alves Viana. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro José Alves Viana. O item 21 é o processo 1.007.722, recurso ordinário, recorrente do município de Belo Horizonte. Preliminarmente, conheço do presente recurso. Nesse processo, há uma suspeição declarada do conselheiro José Alves Viana. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, também considerando o precedente do Tribunal Pleno citado pelo relator, o qual também se refere a recurso de ex-agente público de Belo Horizonte, eu vou conhecer do recurso ordinário para manter a uniformidade das decisões do Tribunal. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Eu também, nesse caso, preciso votar para completar o quórum. Conheço do recurso. Fica admitido o recurso. 2. Devido processo legal e duração razoável do processo. Afasta a preliminar suscitada, uma vez que os fatos apontados na denúncia foram apurados em tempo hábil, sendo certo que
a decisão de mérito recorrível foi proferida antes de se operar a prescrição no âmbito desta Corte de Contas. Ademais, os responsáveis foram devidamente citados para se defenderem das irregularidades imputadas, o que garantiu a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. relator. Também acompanha o relator. Fica afastado a unidade suscitada. Prejudicial de mérito, prescrição. Conforme demonstrado na fundamentação do meu voto, não vislumbra a ocorrência das hipóteses prescricionais previstas na lei que rege a matéria, motivo pelo qual não acolho a prejudicial de mérito arguída pelo recorrente. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também acompanha o relator. Fica afastado da ocorrência da prescrição. No mérito, diante de todo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida na sessão da primeira Câmara do dia 31/5/16, nos autos da denúncia 838-629, para cancelar a multa imposta ao recorrente, senhor Flávio Márcio Leopoldino Dufs, secretário municipal adjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, à época, no valor de R$1.000, devendo ser aplicada a emissão de recomendação à atual administração, de modo a evitar a reincidência. Cumpridas as instruções regimentais, arquivem-se os autos, com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno desse Tribunal. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Nesse caso, eu vou pedir vênia ao relator para manter as decisões, a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Então, fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Cláudio Terrão, com a suspeição do conselheiro José Alziana. O item 22 da pauta é o processo 1.012.270, um recurso ordinário. Preliminarmente, conheço o presente recurso. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Admitido o recurso. No mérito, por todo exposto, nos termos da fundamentação supra, voto pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que seja reformado nos termos requeridos o acordo com o consequente registro do ato de concessão de pensão. Intime-se o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e os interessados dessa decisão. Cumpridos os procedimentos regimentais cabíveis, arquivem-se os autos, com foco no inciso 1 do artigo 176 da Resolução 12/2008. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Aprovado o voto do relator. O item 24 da pauta é o recurso administrativo 997-765. Preliminarmente, conheço o presente recurso. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Declaro minha suspeição nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do CPC. Com a declaração de suspeição do conselheiro Hamilton Coelho, eu também conheço do recurso. Fica admitido o recurso. Decisão. Por todo exposto, nos termos da fundamentação supra, considerando que os documentos e as razões recursais apresentados não desconstituem o laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Serviços Integrados de Saúde, no qual a autoridade competente se baseou para reconhecer a isenção do imposto de renda a partir de 14 de junho de 2016, marco da configuração da doença que acomete a recorrente. Nego provimento ao recurso, mantendo intocável a decisão proferida no bojo do processo 108/2016, que não acolheu o pedido de reconsideração ali formulado para que o diagnóstico da moléstia retroagisse a 12/6/2009. Intime-se a recorrente por intermédio de sua procuradora. Junte-se cópia da presente decisão à pasta funcional da recorrente. Ao final, cumpridas as medidas de praxe, arquivem-se os autos. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Também acompanha o relator. Fica aprovado o voto do relator, declarando-se também a suspeição do conselheiro
Hamilton Coelho. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana. Número 25 da pauta, processo 885.931, recurso ordinário, peço adiamento. Fica adiado o processo 885.931. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz. Processo 747.620, recurso de revisão. Voto pelo conhecimento do apelo, senhor presidente. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Fica admitido. No mérito, eu voto pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, desconstituir a multa de R$ 500 por reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, com fundamento nas disposições do inciso 3 do artigo 118-A da Lei Complementar 102 de 2008, como também a imputação de ressarcimento ao erário municipal de R$ 7.661,74 de responsabilidade do senhor Juarez Eufrásio de Carvalho, hora recorrente. Transitada em julgado, a decisão, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Também Coelho. com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Eu vou pedir vista. Vista concedida ao conselheiro José Alves Viana. Agora, o recurso ordinário 951.614. Preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, senhor presidente, eu nego provimento ao 27. recurso. Foi interposto pelos senhores Ângelo José Roncalli de Freitas e Adriana Martins Nogueira Lima, respectivamente, ex-prefeito municipal de São Gonçalo do Pará e pregoeira, à época, para manter inalterada a decisão proferida pelo colegiado da Primeira Câmara nos autos da denúncia 812239, tendo em vista que não foram apresentadas razões aptas e suficientes para reformá-la. Cumpram-se as disposições do artigo 365 regimental, bem como aquelas estabelecidas na Resolução 13 de 2013, e, ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Com Ávila. o relator. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Agora o recurso ordinário 951.863. Em preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Admitido o recurso. E no mérito, diante do exposto na fundamentação, dou provimento parcial ao recurso ordinário, interposto pelo senhor Mário Augusto Alves Andrade, ex-prefeito municipal de Entre Rios de Minas, para excluir do acórdão recorrido a obrigação de ressarcimento de R$ 200 aos cofres municipais devidamente corrigidos, em homenagem ao princípio da insignificância. Fica mantida, entretanto, a multa aplicada à hora recorrente no montante de R$ 800, diante da permanência das irregularidades apuradas no processo principal, conforme consignado no acórdão recorrido. Cumpram-se as disposições regimentais e aquelas da Resolução 13 de 2013 e, ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto do relator, todavia, com a devida vênia, quanto à renúncia de receita no valor histórico de R$ 200, arquivo o processo nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho, que determina o arquivamento do processo em relação a um ponto sem julgamento de mérito. Agora o recurso ordinário 1.012.141. Em preliminar, o voto pelo conhecimento do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente.
Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Admitido o recurso. No mérito, senhor presidente, diante do que eu expus na fundamentação do voto, eu dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio André Nascimento Guimarães, prefeito municipal de São Gonçalo do Pará, para reformar a decisão proferida pelo colegiado da primeira Câmara nos autos da representação 886345, relativamente aos itens 2, 4 e 5 da fundamentação deste voto, e, por conseguinte, decotar do montante da multa combinada à hora recorrente o valor correspondente aos referidos itens, o qual, nos termos do acórdão recorrido, totaliza R$ 5.000. Consequentemente, fica mantida inalterada a decisão no que se refere às demais irregularidades verificadas e às multas aplicadas em virtude de cada uma delas, que totalizam R$ 14.000, bem como em relação à determinação feita ao prefeito para que adotasse, no prazo de 90 dias, as medidas possíveis para regularizar a situação do quadro de pessoal da Secretaria de Educação sob pena de multa. Cumpram-se as disposições regimentais pertinentes e aquelas da Resolução 13 de 2013 e, ao final, arquivem-se os autos. É o voto. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Então fica aprovado o voto do relator. Esgotada a pauta, indaga o conselheiro Vanderlei Ávila se a matéria extra pauta. Não, senhor. Conselheiro Hamilton Também Coelho. não. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Indago a doutora Elke se deseja fazer uso da palavra. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 34ª sessão ordinária, a se realizar no dia 29 de novembro, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.